Previsão de tempestades deixa alerta para transtornos no Brasil. O país pode registrar alagamentos e inundações, especialmente nas regiões centro-oeste e sudeste. O Brasil se prepara para enfrentar um período de chuvas intensas até o fim desta semana, com potencial para transtornos significativos, principalmente nas regiões centro-oeste e sudeste. O site Meteorade divulgou a previsão de tempestades nesta quarta-feira, 29. Um canal de umidade intensifica as chuvas e eleva as chances de tempestades severas. Há alerta para alagamentos e inundações, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas como São Paulo e Rio de Janeiro. Leia mais notícias de Brasil em Oeste. Nas cidades, o solo impermeabilizado pode agravar a situação. A madrugada desta quinta-feira 30 foi marcada por chuvas no interior, que afetou Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e uma faixa que vai de Roraima ao Piauí. A costa leste, entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, e o oeste de Santa Catarina e do Paraná, também estão na rota de chuvas. Nessas áreas, há risco de tempestades intensas com ventos fortes, que podem causar danos como cortes de energia elétrica e alagamentos. Não se descarta a ocorrência de tempestades isoladas na região metropolitana de Porto Alegre e no Espírito Santo. Ciclone vai trazer tempestades ao Brasil. Nesta sexta-feira, 31, um ciclone se formará na costa, entre as regiões sul e sudeste, o que intensifica as chuvas, especialmente no sudeste. Durante a madrugada, uma faixa de chuva se estenderá desde a região norte até o sudeste, passando pelo centro-oeste. A expectativa é de que as chuvas se intensifiquem e se espalhem durante a manhã e o começo da tarde. As regiões mais afetadas serão o leste da região sul e grande parte da região sudeste, o que abrange o centro-norte do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tempestades generalizadas são esperadas ao longo do dia em praticamente todo o país, com foco particular nas regiões centro-oeste, sudeste e partes da Amazônia Oriental. Durante a noite de sexta-feira, o potencial para tempestades deve diminuir em grande parte do território nacional. No entanto, o Sudeste continuará sob alerta por causa dos altos acumulados de chuva previstos até o começo da próxima semana. O alerta para o grande potencial de transtornos permanece, com expectativa de volumes de chuva que podem ultrapassar os 200 milímetros, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Fevereiro vai ter muita chuva no Brasil, veja a previsão. Acumulados devem ficar acima da média em várias áreas do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia IMET. Fevereiro vai ser marcado por muita chuva no norte e nordeste do Brasil, segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia IMET nesta quarta-feira, 29. Nessas regiões, os acumulados devem ficar acima da média prevista para o mês. Ainda de acordo com o IMET, a exceção é o leste do Acre, o sul do Pará e do Amazonas, parte de Rondônia e do Tocantins, assim como a Bahia, onde os volumes podem ficar abaixo do esperado. Os estados de Alagoas, de Sergipe e a capital Salvador devem registrar chuvas inferiores a 80 milímetros. Leia mais notícias de Brasil em Oeste. No Centro-Oeste e Sudeste, o mês de fevereiro deve ter chuva abaixo da média. No entanto, áreas como o noroeste de Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, leste de São Paulo, inclusive capital, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, podem ter volumes acumulados superiores a 160 milímetros. No sul, a tendência é de chuva abaixo da média no oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, enquanto o restante da região pode ter precipitações dentro ou acima da média, especialmente na costa leste de Santa Catarina e do Paraná. Temperaturas acima da média em fevereiro. A previsão do IMET também indica temperaturas elevadas em grande parte do Brasil, com médias acima de 26 graus Celsius nas regiões norte e nordeste. O calor excessivo pode ser mais intenso no Pará e em Mato Grosso. No entanto, a chegada de frentes frias e a formação de corredores de umidade vindos da Amazônia podem gerar períodos de chuvas prolongadas, que contribuem para a diminuição do calor em algumas regiões. Previsão de tempestades deixa alerta para transtornos no Brasil. O país pode registrar alagamentos e inundações, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. O Brasil se prepara para enfrentar um período de chuvas intensas até o fim desta semana, com potencial para transtornos significativos, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. O site Meteorade divulgou a previsão de tempestades nesta quarta-feira, 29. Um canal de umidade intensifica as chuvas e eleva as chances de tempestades severas.
Há alerta para alagamentos e inundações, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas leia mais notícias de Brasil em Oeste. Nas cidades, o solo impermeabilizado pode agravar a situação. A madrugada desta quinta-feira 30 foi marcada por chuvas no interior, que afetou Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e uma faixa que vai de Roraima ao Piauí. A costa leste entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, e o oeste de Santa Catarina e do Paraná, também estão na rota de chuvas. Nessas áreas, há risco de tempestades intensas com ventos fortes, que podem causar danos como cortes de energia elétrica e alagamentos. Não se descarta a ocorrência de tempestades isoladas na região metropolitana de Porto Alegre e no Espírito Santo. Ciclone vai trazer tempestades ao Brasil. Nesta sexta-feira, 31, um ciclone se formará na costa, entre as regiões sul e sudeste, o que intensifica as chuvas, especialmente no sudeste. Durante a madrugada, uma faixa de chuva se estenderá desde a região norte até o sudeste, passando pelo centro-oeste. A expectativa é de que as chuvas se intensifiquem e se espalhem durante a manhã e o começo da tarde. As regiões mais afetadas serão o leste da região sul e grande parte da região sudeste, o que abrange o centro-norte do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tempestades generalizadas são esperadas ao longo do dia em praticamente todo o país, com foco particular nas regiões centro-oeste, sudeste e partes da Amazônia Oriental. Durante a noite de sexta-feira, o potencial para tempestades deve diminuir em grande parte do território nacional. No entanto, o Sudeste continuará sob alerta por causa dos altos acumulados de chuva previstos até o começo da próxima semana. O alerta para o grande potencial de transtornos permanece, com expectativa de volumes de chuva que podem ultrapassar os 200 milímetros, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Fevereiro vai ter muita chuva no Brasil, veja a previsão. Acumulados devem ficar acima da média em várias áreas do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia IMET. Fevereiro vai ser marcado por muita chuva no norte e nordeste do Brasil, segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia IMET nesta quarta-feira, 29. Nessas regiões, os acumulados devem ficar acima da média prevista para o mês. Ainda de acordo com o IMET, a exceção é o leste do Acre, o sul do Pará e do Amazonas, parte de Rondônia e do Tocantins, assim como a Bahia, onde os volumes podem ficar abaixo do esperado. Os estados de Alagoas, de Sergipe e a capital Salvador devem registrar chuvas inferiores a 80 milímetros. Mas leia mais notícias de Brasil em Oeste. No Centro-Oeste e Sudeste, o mês de fevereiro deve ter chuva abaixo da média. No entanto, áreas como o noroeste de Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, leste de São Paulo, inclusive capital, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, podem ter volumes acumulados superiores a 160 milímetros. No sul, a tendência é de chuva abaixo da média no oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, enquanto o restante da região pode ter precipitações dentro ou acima da média, especialmente na costa leste de Santa Catarina e do Paraná. Temperaturas acima da média em fevereiro. A previsão do IMET também indica temperaturas elevadas em grande parte do Brasil, com médias acima de 26 graus Celsius nas regiões norte e nordeste. O calor excessivo pode ser mais intenso no Pará e em Mato Grosso. No entanto, a chegada de frentes frias e a formação de corredores de umidade vindos da Amazônia podem gerar períodos de chuvas prolongadas, que contribuem para a diminuição do calor em algumas regiões. Previsão de tempestades deixa alerta para transtornos no Brasil. O país pode registrar alagamentos e inundações, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. O Brasil se prepara para enfrentar um período de chuvas intensas até o fim desta semana, com potencial para transtornos significativos, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste.